Bom, olá, bom dia, né? Mais um vídeo. Vamos falar hoje um pouco de insegurança, né? É um tema bem interessante. O que fazer? O que fazer para se livrar dessa insegurança, pelo menos amenizá-la muito na sua vida? Bom, a primeira coisa importante que eu tenho para poder dizer é que o sentimento, a sensação de insegurança, ela está muito associada a um sentimento primário, uma emoção primária chamada medo. Medo é uma reação natural, espontânea, adaptativa que nós temos desde recém-nascido. E algumas pesquisas mostram até que mesmo antes de nascer, dentro do ventre da nossa mãe, a gente já esboça algumas reações de medo. Então, medo é uma sensação primária, uma emoção primária que tem a perspectiva de nos proteger de alguns perigos, na verdade. É por causa do medo que a gente não pula de algo muito alto, por conta do medo, entendeu? Por conta do medo que a gente olha para os dois lados ao atravessar uma avenida. A intenção do medo é nos proteger de perigos. O problema é quando esse medo ele se torna muito frequente. Então estou sempre sentindo medo, medo de tudo, medo de pouca coisa, né? Já precipita nessa sensação de medo. Eu sinto medo a maior parte do dia, a maior parte dos dias da minha vida. Então, quando esse medo ele é muito frequente, quando esse medo ele é muito intenso, então eu tenho uma reação de medo e aquilo me causa um desconforto muito grande, um sofrimento muito grande. Ou quando esse medo ele é desproporcional, ou seja, o medo tem esse tamanho X e a ameaça real é de um tamanho Y. Então meu medo é maior do que a ameaça, o tamanho da ameaça daquilo que está me causando medo. Então é muito comum, por exemplo, os quadros de fobia, né, que meu medo seja muito maior do que a ameaça em si. Pessoas que têm medo de avião, o medo é muito grande e o perigo, por mais que ele exista, ele é bem menor que aquele medo que a pessoa sente. E o medo ele está diretamente associado a essa sensação de insegurança. Se a gente for parar para pensar de uma forma mais profunda sobre a nossa insegurança, a gente vai perceber que lá no fundo a nossa insegurança é medo. Medo de fracassar, medo de decepcionar, medo de não ter sucesso, medo de perder, medo de ser trocado, medo de ser abandonado. Então, todas as circunstâncias que a gente se sente inseguro, eu tenho uma insegurança profissional. É o medo de fracassar, é o medo de não ter sucesso, é o medo de não ser bom naquilo que eu me propus a fazer, é o medo de tentar ser bom naquilo que eu me propus a fazer e isso não ser o suficiente para o outro. Se eu tenho uma insegurança dentro de um relacionamento, eu tenho medo de ser trocado, medo de ser abandonado, medo de ser deixado, medo de perder quem eu amo. Então é muito comum esse sentimento de insegurança estar associado à emoção do medo. De onde vem, Venilton? De onde vem a insegurança? O que causa a insegurança? Algumas pesquisas apontam que causas multifatoriais para esse processo de insegurança. Uma delas é o apego seguro ou apego inseguro durante a nossa primeira infância, né? A relação de apego, essa relação de proximidade afetiva, de vínculo afetivo com as pessoas que nos circundam. Geralmente, as nossas primeiras formas de apego estão associadas aos nossos tutores, aos nossos pais. Quando esse apego ele é seguro, ou seja, quando eu me sinto amado, quando eu me sinto importante, quando eu me sinto amparado, apoiado pelo outro, a minha tendência é ser também um adolescente ou um adulto mais seguro. Se meus apegos eles são inseguros, uma hora eu posso contar, outra hora eu não posso contar, uma hora eu me sinto amado, outra hora eu não me sinto amado, uma hora eu tenho minha mãe presente, outra hora ela está ausente, meu pai está presente, meu pai está ausente, enfim, minhas relações de apego são inseguras. Isso, segundo as pesquisas, aumentam a probabilidade da pessoa ser um adolescente ou um adulto inseguro também. Uma outra causa apontada são as experiências de vida.
Então, por um exemplo, um processo de bullying ali na infância ou na adolescência, ele vai aumentar a probabilidade dessa pessoa ser um adolescente ou um adulto inseguro no futuro, né? Então, ali se naquele momento questionaram essa pessoa por conta da beleza, da aparência, por conta da capacidade intelectual, pela raça que tem, pela orientação sexual, enfim, aumenta-se a probabilidade, porque pelo olhar do outro eu sou inadequado, o olhar do outro não me amparou, não reforçou quem eu sou, que isso é bom, então eu me sinto inseguro no futuro se eu vou ser aceito ou não, se eu vou ter sucesso ou não, se eles tinham razão ou não. Uma terceira possível causa apontada são os excessos na criação. Excesso de críticas, por um lado, e excesso de elogios, por outro lado. Então, tanto aquelas pessoas que são muito criticadas, tiram a nota 9, não fez mais que obrigação, só vive para isso mesmo, foi bom, mas o seu primo fez muito mais do que você, na sua idade, seu irmão tirava a mesma nota que você, ou fazia da mesma forma que você. Olha, essa manobra que você fez no skate foi legal, mas o fulano faz 2 vezes melhor. Então, quando tem críticas e comparações excessivas, isso acaba gerando essa sensação de insegurança, né? Ou ao contrário também. Quando a pessoa é elogiada em tudo que faz, você é lindo, você é inteligente, você é ótimo, você é perfeito, tudo que você faz é muito bom, muito perfeito. Quando essa pessoa vai para a vida real e começa a não ser elogiado, recebendo algumas críticas, quando os feedbacks não são sempre positivos, ele começa a entender que o meu elogio era simplesmente por ser filho dele, porque era minha mãe me elogiando, porque era meu pai me elogiando. Então eles me elogiaram por quem eu sou, por ser filho deles, e não necessariamente pelo que eu fiz. Isso pode também acabar causando insegurança nesse adolescente ou nesse adulto no futuro. Venilton, o que você falou até aqui faz muito sentido para mim. Eu sou uma pessoa que tenho medo do futuro, eu tenho medo do fracasso, eu tenho medo de não dar certo, eu tenho medo de ser trocado, de ser abandonado. As explicações, as possíveis causas também têm a ver com o meu contexto de criação. Beleza. Uma vez que eu me deparo, né, com o fato ou com a possibilidade de eu ser uma pessoa insegura, o que eu faço para diminuir essa insegurança? A primeira coisa, na verdade, você já está fazendo. Se você assistiu esse vídeo até aqui, é porque você está buscando conhecimento e autoconhecimento. E esse já é o primeiro passo, né? Tem muitas pessoas que são inseguras e sequer sabem disso. E se eu não sei de algo, como é que eu vou fazer algo para poder mudar aquilo que eu não sei? Então, me deparar com o fato de possivelmente eu ser uma pessoa insegura e buscar melhorar, né? Você está aqui nesse vídeo para isso? Buscar melhorar a minha insegurança já é o primeiro grande passo, ok? Processo de autoconhecimento. Segundo passo, investir na sua autoestima. Mas eu não estou falando na sua autoestima externa, daquela do espelho de vidro, do espelho de prata. Eu estou falando aqui investir na sua autoestima, do seu autocuidado sim, mas especialmente no seu alto valor, no seu alto amor. Não naquilo que você vê no espelho de vidro, mas daquilo que você vê no espelho da alma, na pessoa que você é, nos valores que você tem, da bondade que constitui, naquilo que você quer de bom, de bem para o outro, para você mesmo, né? Então é desenvolver a sua autoestima, de se estimar quem você é, a história que você tem, de onde você veio. E isso também é muito importante, tá? Terceira dica, que na verdade para mim é a mais marcante. Não faça comparações. A gente comete o erro, né, de medir, de dosar os nossos resultados comparando com os resultados das outras pessoas. Só que isso é extremamente injusto. Por quê? Porque geralmente a gente compara as nossas falhas, aquilo que não está tão bom, com o bom resultado do outro. Então, né, eu ganho X reais e meu amigo que fez faculdade comigo ganha Y reais. Olha só como ele é melhor do que eu, né? Como eu queria ter aquilo que ele tem, ser aquilo que ele é.
e ter me desenvolvido profissionalmente como ele se desenvolveu. Isso é muito injusto, porque geralmente a gente tem essa tendência de comparar o palco do outro, aquilo ou aonde ele teve sucesso, com o meu bastidor. Com aquilo ainda estou lutando para conquistar e para conseguir. E essa comparação, de uma forma inevitável, inevitavelmente, ela vai acabar contribuindo para o meu processo de rebaixamento da autoestima e da minha insegurança. Além disso, se comparar com o outro é muito injusto porque não tem mais ninguém igual a mim. Não tem igual que tenha passado pelas mesmas vivências, pela mesma criação, pelas mesmas experiências que eu fui passando na minha vida. Então, não tem como comparar uma pessoa que passou por um processo completamente diferente do meu para que nós tenhamos resultados iguais. Nem se fosse um irmão gêmeo, univiterino, da mesma mãe, do mesmo pai, no mesmo tempo, no mesmo dia, na mesma hora, com uma compatibilidade genética de quase 100%, uma pessoa muito parecida comigo, mas que ao longo da vida eu vou me distanciando dele e nas minhas experiências. A gente não vive 100% das experiências iguais. Então, mesmo que eu me comparasse com um irmão gêmeo, univiterino, igualzinho a mim, geneticamente, não seria justo porque nós passamos por todas as experiências de uma forma igual, né? Não são todas as nossas experiências são iguais durante toda a nossa vida. Então, as comparações são muito mal-vindas aqui se a gente quer trabalhar a sua insegurança. A quarta dica, na verdade, que para mim é a mais eficaz, aquela que vai ao ponto, que vai te ajudar nisso tudo, a identificar de onde vem a sua insegurança, por que ela aconteceu e principalmente o que você faz com ela a partir de agora, a minha quarta indicação seria um processo de psicoterapia, né? Que vai trabalhar o seu autoconhecimento, que vai trabalhar as suas causas, a causa da sua insegurança, o que você pode fazer para diminuir essa insegurança, a questionar os seus medos, né? A colocar um pontinho de interrogação naquilo que você acredita. Eu sou um fracasso. Opa, peraí, eu sou um fracasso. Por quê? Por que eu acredito nisso? Então, o processo de psicoterapia tem um profissional qualificado, treinado, tanto na teoria quanto na prática, para acolher essa sua demanda e te ajudar a trabalhar com isso. É fundamental, é mais rápido, é mais efetivo e, acredite, é mais barato do que você ficar tentando sozinho, ok? Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, tá bom? Um forte abraço para vocês, espero que tenham gostado do vídeo. Forte abraço mesmo.